Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à comunidade Espírita Ramatiz. Vamos fazer nossa prece inicial. Possamos cruzar nossos braços, nossas pernas. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus Pai, nosso Criador, a Jesus Cristo, nosso Mestre. Que Ele possa acalmar nossos corações, nossos pensamentos. Que possamos analisar nossas dores, as nossas angústias nesse momento. Possamos ter uma noite imensamente abençoada, que a palestra de hoje possa ter palavras de edificação, de florescimento, e que conseguimos buscar o que viemos buscar. Agradeço a todos a presença. Bom, hoje iremos falar do capítulo 147 do livro Pão Nosso, e o título é Não é Só. É um título curto, mas ele deixa bem abrangente. O que vamos conversar? Não é só o quê? Para quem? O que eu vim? Então ele fica muito aberto. E o interessante, o que Emmanuel vai trazer para a gente hoje, se não um dos textos mais bonitos do livro que eu já tive a honra de estar estudando para estar fazendo a palestra para vocês. Emmanuel começa com uma frase de Paulo nas cartas aos Colossenses, que vai ser praticamente o nosso estudo da noite, tá? Que é: mas agora despojai-vos também de todas essas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Olha a quantidade de sentimentos, emoções e atitudes em uma única frase, né? Se a gente for olhar a definição de cada sentimento desse, a gente começar pela ira, depois pela cólera, maledicência, a gente consegue identificar nós mesmos. As duas primeiras, a ira e a cólera, ela é mais visível. É mais fácil da gente estar identificando, porque são momentos de explosões, de raiva. A ira e a cólera são nossos impulsos, então é mais fácil a gente estar percebendo esses sentimentos, né? Então, quando a gente estoura, depois passa um tempo, a gente tem aquele ressentimento, né? Opa, estourei, fiquei mal por isso e tal. Então, ela é uma coisa mais fácil de ser identificado do ser. Só que a gente for analisar as outras três, a malícia, a maledicência e as palavras torpes, a gente pensa que são coisas pequenas, mas é realmente onde a gente vai aprofundar o ser. A malícia, o que é a malícia? É eu ver uma situação e trazer o mal para aquela situação. Eu estou vendo um ser e eu estou pensando, de alguma forma, não o lado puro daquela situação, mas sempre tendo a malícia de colocar algo sobre aquele fato. Da mesma forma, a maledicência. É o ato em si, a gente não conseguir olhar o lado positivo e sempre estar com o pensamento no negativo em todos os atos. E as palavras torpes. O que seriam as palavras torpes? São as palavras de negação, né? São os xingamentos, são as palavras negativas. É tão automático isso no nosso dia a dia que se passa imperceptível. A ira e a cólera, ela é uma coisa mais visível para o ser.
É mais fácil de ser identificado e tentar a correção. O momento de ira de um ser, ele é vergonhoso para o espírito, porque se a gente for analisar, se a gente for sair do nosso corpo e ver aquela ação, a gente sente vergonha daquilo ali, aquele momento de ira. E a formação da ira e da cólera, ela é interessante porque são acúmulos da situação, são acúmulos de sentimentos. Uma pequena mágoa, você vai guardando, você vai ressentindo aquilo ali vai te consumindo. E quando acontece a situação, qual que é a sua primeira reação? Estourar. Então, se a gente for analisar essas duas primeiras, elas são mais fáceis de serem identificadas por nós. As outras três, a gente precisa aprofundar mais no nosso conhecimento. A gente precisa aprofundar literalmente no eu. É compreender o que está saindo da minha boca, ou o que eu estou pensando referente a tais situações. Emmanuel começa o texto da seguinte forma: na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, desde que o discípulo da fé se desliga de certos bens materiais. É comum o ser, a criatura, buscar a religiosidade para se despojar de de algum bem material, a doação. Mas não adianta nada eu buscar a igreja se eu não renovar a mim mesmo. As leis morais, elas são para o espírito. Os bens materiais é para o nosso externo. Existem muitas pessoas com bens materiais que conseguem se despojar de bens materiais, só que o despojamento espiritual, ele consegue ser maior do que o bem material. Não necessariamente que eu tenho um bem material, eu não sou despojado espiritualmente, e vice-versa. Tem muita gente que é despojado materialmente, mas é não despojado espiritualmente, não busca a melhoria do ser. Então a gente precisa estar tendo essa análise nossa, no ato de nossa doação, tanto de bens materiais, ali eu não estou comprando um pedaço do céu, um pedaço de terreno. Ali eu estou me desfazendo de algo material, porém eu preciso também me despojar do sentimento. Não adianta nada eu buscar isso como um status. Buscar a doação de bens materiais como status. Hoje é muito comum a gente ver isso dessa forma. Mas não adianta nada eu voltar para casa com o mesmo sentimento, com o coração ingrato, com as atitudes, as mesmas atitudes. Eu não tive o despojamento espiritual, eu não tive esse crescimento, esse despojar, esse abandono. A gente precisa estar avaliando esses sentimentos internos, justamente para a gente ter esse despojamento espiritual. O despojamento espiritual, ele é muito mais valioso que o despojamento material. Logicamente que o material é importante porque a gente está ajudando ao próximo que necessita do material, mas a renovação emocional nossa, a renovação sentimental nossa é muito mais importante. Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido à conta de renovado no Senhor. Contudo, isso constitui modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem a respeito. Igual eu estava comentando no primeiro parágrafo, o indivíduo ele tem a capacidade material, os recursos materiais, ele consegue se despojar do bem material para ajudar o próximo, mas ele não consegue se ajudar. Ele continua a casca, ele não consegue olhar para si. Então ele não tem
essa evolução espiritual, esse despojamento de sentimentos. Então a gente tem que analisar a fundo esse processo, justamente para a gente abandonar esses sentimentos que nos causam dor. A mágoa, a dor, o ressentimento, o medo. Então a gente tem que fazer essa renovação justamente para se despojar como espírito, para realmente a gente compreender as leis morais. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime da renunciação. Mais uma vez, Emmanuel traz a importância da gente se renovar. Como que é feito essa renovação? Como que eu renovo uma atitude minha? Como que eu verifico esse sentimento? Como eu faço uma troca de hábito na minha vida, uma rotina? Dentro da psicologia existe uma regra 21/90. Eu preciso de 21 dias para criar uma rotina e 90 dias para essa rotina se tornar um hábito. Automaticamente o nosso cérebro molda aquela circunstância como uma coisa normal. Então, o pensamento positivo, eu excluir a malícia no meu pensamento, sempre estar olhando para o lado positivo das circunstâncias, a gente precisa tornar isso como um hábito. Justamente da mesma forma, identificar o que me traz a ira, o que me deixa nervoso, o que me deixa fora do controle. É engraçado, tem pessoas, seres que estouram por uma fechada no trânsito, uma simples crítica, não aceita a crítica construtiva. Então, assim, é a forma, aonde que está a raiz daquela dor, da onde que eu sinto, né, a origem daquela ira, para mim realmente mudar o hábito. Se eu sei que aquela circunstância me faz mal, por que eu busco essa circunstância? Por que eu vou atrás? É comum isso, porque é automático, isso é o subconsciente está mandando para a gente. Eu preciso disso aqui, eu preciso me estourar, eu preciso colocar essa energia para fora, eu preciso dessa raiva. Só que isso traz malefícios para a gente, traz malefícios para o ser. Então a gente precisa analisar cuidadosamente justamente esses hábitos, essas atitudes que nós temos perante as leis morais. Como que eu me torno uma pessoa mais paciente? Como que eu torno uma pessoa mais gentil? Como que eu me torno uma pessoa mais amorosa? Eu preciso analisar, logicamente, o conceito disso e aplicar na minha vida pessoal. Como que eu vou ser mais gentil com a minha família? Como que eu vou ser mais gentil com o meu colega de trabalho? Como que eu vou quebrar a malícia do pensamento? Estou vendo meu colega de trabalho fazendo uma coisa e eu estou aqui já pensando horrores daquela situação. A gente não necessariamente a gente colocou para fora, a gente não falou as palavras torpes, a gente está no pensamento aqui. A malícia ela está no pensamento. Só que se torna uma coisa automática. Qualquer situação que eu vejo na minha vida, eu levo para o lado da malícia. Eu só vejo o lado negativo das coisas. Eu não consigo enxergar o lado bom. E se a gente for analisar, o mundo é dual. Tudo por trás de um lado, de uma coisa negativa, sempre vai ter um lado positivo, independente da circunstância. Que a gente consigamos identificar o lado positivo das coisas, justamente é para a gente estar mudando esse hábito e trazer positividade para o nosso pensamento. Isso é importantíssimo para a evolução do ser. A gente quebrar esses vícios, são vícios mentais, isso, são vícios psicológicos, a gente precisa quebrar isso, essas rotinas, para criar novos hábitos, abrir espaços para novas atitudes. Mas isso depende do quê? A gente, da busca que a gente está buscando, está crescendo. Então é muito importante essa autoanálise do eu, dos meus sentimentos, das minhas dores, das raízes das minhas dores, o porquê que eu estouro com a situação. Então a gente precisa analisar pontualmente
cada circunstância que vem acontecendo nas nossas vidas. É justamente para a gente ter um presente, um futuro mais em paz, vamos dizer assim. A gente conseguir estar em paz conosco mesmo. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exigem que os serviços da benemerência se executem conforme os seus caprichos e não segundo Jesus. Olha, interessante isso aqui. Qual o seu compromisso quando você está num trabalho voluntário, ou você está iniciando uma atividade nova? Hoje é muito comum a gente desistir das coisas. É mais fácil eu desistir do que eu prosseguir. É mais cômodo eu desistir. Porque eu prosseguir, eu tenho vários desafios diários justamente para essa evolução. Se a gente for exemplificar o que Emmanuel está falando, eu vou dar um exemplo prático, uma sopa fraterna que a gente faz aqui na comunidade. Quando a gente faz a sopa fraterna, a gente abre para o público vir se alimentar, a gente faz a doação da sopa. E é comum, é muito comum, o indivíduo que vem, ele já vem reclamando, não o trabalhador. O trabalhador também tem alguns trabalhadores que reclamam. Mas o indivíduo que vem se alimentar, ele já chega reclamando. Nada está bom. A sopa está sem sal, a falta de legumes, sempre tem uma reclamação. Então, o indivíduo ele é único. É um universo único que cada um tem. Eu não sei o que passa na cabeça de vocês, eu não sei quais são suas dores, eu não sei quais são seus sentimentos. Eu sei as minhas. Eu preciso identificar as minhas e eu me policio referente às minhas. Se eu estou num trabalho, eu sei a probabilidade de estar exposto a todas as circunstâncias, desde o elogio à crítica. Aí vem a malícia. Quando vem um indivíduo desse, já falando, o seu pensamento já vem criticando já na malícia. Mas na verdade a gente não sabe o que se passa na vida daquela pessoa. Aquela pessoa ela pode estar tão engessada, tão petrificada, que ela precisa aceitação. Ela precisa de encontrar o caminho de Jesus. Ela precisa estar ela está tão enrijecida que ela fica cega. Ela não consegue enxergar quem está em sua volta. Então, são corações rígidos, são corações impenetráveis. Mesmo com o ato do bem, da doação, a pessoa está ali, mesmo assim, o orgulho em cima, assim, ainda está reclamando. Isso é comum, isso é muito comum em trabalho voluntário. Mas o importante é continuar, eu não desisto. Se eu vejo uma coisa disso, tem pessoas que desistem do trabalho, é muito... vou colocar uma palavra aqui, é muito chato, as pessoas só reclamam e acabam desistindo. É um desistimento do eu, é o trabalho que a gente está tendo justamente para ajudar o próximo, a gente crescer como pessoa. Quando eu trabalho, eu estou ajudando a mim mesmo. Eu aprendo com a dor do meu próximo. Então, é importante a gente estar analisando justamente esses pontos. Tá? Em toda parte, ouve-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Toda vida, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Olha que parte interessante isso aqui, gente. A palavra ali, fervorosas promessas. Isso me remete à parábola dos dois filhos, onde o pai pede a ajuda de um filho na vinha, e o filho fala que vai e não vai, e o outro filho fala que não vai e acaba indo. Quem você acha que está certo nessa parábola? O que
com certeza, que falou não e foi. Se a gente for analisar a nossa vida, quantas promessas nós fizemos e não cumprimos? E quantas vezes a gente falou não e a gente foi lá e fez? Olha tanto que é engraçado. E o porquê que a gente não consegue fazer a promessa e executar? Ter a ação. Por que a gente desiste? É justamente os nossos gatilhos. A gente precisa ter essa conexão conosco e cumprir as nossas promessas, tanto perante o Espírito, principalmente perante o Espírito, né, com as leis morais, como com a nossa vida, né, quem está em nosso entorno. Né? Então, a parábola que Jesus fala dos dois filhos, ela é interessante que mostra justamente, mesmo eu negando de primeira, e mesmo assim eu estou executando, fiz 1/10 de ação, eu cumpri uma parte da promessa, eu não neguei a promessa. Então é muito, mas é muito importante a gente ter o compromisso. O compromisso, ele edifica. Então, se a gente se dispõe a esse compromisso, a essa promessa, a gente precisa pelo menos fazer pelo menos 1/10 do que foi prometido. Pelo menos a gente precisa ter a ação inicial. Tá? E Emmanuel, ele conclui o texto com a seguinte pequeno parágrafo. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque em seu despojamento alguém de algum patrimônio material, a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar em derredor dos próprios passos. Olha que trecho interessante. Existe um texto, né, que fala que a gente não tropeça em montanhas. A gente tropeça em pedregulhos, né, cascalho. Então, olha que trecho bacana. Ele mostra justamente isso. O pequeno erro, a pequena mágoa que você guardou, um exemplo, ela se torna uma bola de neve dentro de você. Isso vai se perdurando e vai crescendo. O quão importante da gente estar se comunicando, da gente estar colocando para fora e compreendendo as nossas dores. Logicamente, tem muitas dores que a gente consegue identificar sozinho e tem dores que a gente precisa de ajuda psicológica, médica, justamente para a gente compreender o que já está acontecendo com o nosso corpo. O coração cala, o corpo sente. Então, pequenos erros são justamente as mágoas que guardamos, a dor, o medo, a insegurança, porque a gente não vai tropeçar na montanha como um todo. É no acúmulo desses sentimentos. Então, é muito, mas é muito importante a gente analisar isso internamente. E Emmanuel ele conclui: os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Como eu havia comentado, vou citar a mágoa novamente. Essa mágoa, pequenininha mágoa que você sentiu há 10 anos atrás, hoje ele já é um rancor, uma ira dentro de você, e você não consegue se libertar disso. Então, é o posicionamento da gente estar olhando para a gente.
E quando eu falo, fivelamos uma pesada máscara no rosto, não adianta nada eu me despojar do bem material para ter a sensação, o sentimento que eu ajudei alguém, se eu não me ajudei, se eu não trouxe negócio, eu estou trazendo uma máscara pesada, eu só estou cuidando do externo, só ali do status, né? Então eu não consigo olhar para dentro de mim. Então a máscara pesada é justamente essa maquiagem, o quanto a gente maqueia esse sentimento, essa dor, essa mágoa. Então é de grande, mas é de grande importância a gente estar tirando essa máscara e olhando para dentro de si mesmo, conhecendo e aceitando as nossas dores. A gente não muda o passado, pessoal, mas a gente consegue transformar um futuro através das nossas atitudes. Então a gente precisa estar desenvolvendo a gentileza, desenvolvendo o amor, desenvolvendo a paciência. Justamente para a gente conseguir lidar com uma sociedade, com um trabalho, com a família. Então a gente precisa ter esses novos hábitos, criar essa rotina de pensamento e de sentimento para a gente ter um futuro com mais paz, com mais amor, com mais aceitação, deixar o que ficou no passado, a gente não consegue modificá-lo. A gente consegue modificar o presente e o futuro. Eu não quero que isso se repita. A vida ela é cíclica. Se eu estou repetindo um ciclo que eu cometi há 10 anos atrás, se eu estou passando por uma situação que eu passei por 5, 10, 1 ano atrás, eu não renovei minha atitude perante aquele fato, ou aquela pessoa, ou aquela circunstância. Então, é muito, mas é muito importante a gente trazer esse ponto de observação para nós mesmos. Tá? Bom, é um texto muito interessante. Se a gente for reavaliá-lo, a gente consegue identificar mais pontos de crescimento, mais pontos de florescimento, justamente identificando o nosso eu. Eu aconselho a todos a ler novamente o texto, está no livro Pão Nosso, capítulo 147, justamente para esse florescimento interior nosso. Tá? Eu sempre trago uma mensagem e eu sempre gosto de comentá-la também. Só um instante, pessoal. Bom, eu trouxe uma fala de Jesus, que está em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá, mas se perturbem aos seus corações, nem tenham medo. Isso aqui, contextualizando, isso aqui Jesus estava com os apóstolos e ele falou essa frase justamente para libertar alguns medos de cada um deles, né? Eu quero trazer essa mensagem para vocês é a importância da paz na nossa vida. A paz não necessariamente é a ausência de conflito, mas sim a forma de compreender os meus conflitos. Eu tenho que estar em paz com meu lado escuro também, com a minha sombra.
paz, ela é individual. Cada um tem uma percepção de paz diferente. Mas se a gente for analisar, ela é o conjunto de gentileza, de paciência, de amor e de aceitação. Como você está buscando sua paz hoje? Quero deixar essa pergunta no ar para vocês. O que é paz para cada um de vocês? Como que eu consigo a minha paz? Eu estou hoje em paz ou eu estou só analisando meus conflitos internos? Eu li um texto e eu gostei bastante da definição. Houve uma pergunta nesse texto que falava assim: qual que é a distância do céu para o inferno? E fez muito sentido para mim. São 30 centímetros. Por que, Bruno, 30 centímetros? É a distância do meu coração para o meu cérebro. É justamente a minha emoção, a minha conexão com a minha emoção, com a minha razão. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Às vezes a gente está vivendo no inferno. A gente não está conseguindo analisar os nossos conflitos e compreender os nossos conflitos. E não adianta nada eu ter o evangelho aqui se eu não aplicar ele aqui. Então, essa distância entre o céu e o inferno, ela é justamente essa conexão entre a nossa razão e a nossa emoção. É a nossa paz. É a nossa paz. Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês é justamente esse ponto de crescimento individual. Ele é intransferível e ele é único para cada um de vocês. Trabalhem a construção dos seus sentimentos. Compreenda, aceite. É muito edificante para o ser ter essa conexão com o amor e com as leis divinas, com as leis morais. Tá bom? Então, eu acho que eu pude trazer um pouco de entendimento, de palavras, e que eu espero ter plantado uma sementinha em cada um de vocês. Mas a gente precisa estar mais em união conosco mesmo. Eu preciso compreender a minha dualidade e a gente está podendo alimentar mais o nosso lado positivo, nossa luz, do que alimentar mais a nossa sombra. Tá bom? Vamos esperar um pouquinho, o pessoal está vindo ministrar o passe. Alguém tem alguma dúvida? Queira fazer uma pergunta? Bom, então vamos fazer um exercício aqui para a gente relaxar, esperar o pessoal chegar. Eu quero que vocês se imaginem no pico dessa montanha. Descruzem os braços, descruzem as pernas.
Nesse momento, quero que vocês olhem para esse pôr do sol, conecte-se com Deus que habita de você, com a sua espiritualidade, e que possamos fechar nossos olhos com essa imagem. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Vamos fazer uma meditação, buscando a cura, buscando a conexão com o amor, buscando paciência, gentileza, que possamos conectar conosco, com o Espírito Santo, que possamos abrir nossos corações, nossos pensamentos, trazer o que viemos buscar em pensamento. Que possamos respirar, nesse ambiente que vocês se encontram, não tem orgulho, não tem egoísmo, somente amor, compreensão, compaixão, afeto. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, e ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, e falar sem ferir, e compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece-me em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para que as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios, onde e com queiras, hoje, agora e sempre. Vamos finalizar com a oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Toda honra e toda glória a ti, Senhor. E assim seja.